Olá, meu querido amigo, meu querido irmão, minha querida amiga, minha querida irmã. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Universo da Mulher. Aqui é sua amiga e sua irmã Anita Castro e nós estamos começando mais uma partilha do ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Nós estamos vendo neste momento o tomo 2 e hoje nós vamos ver a aula de número 20, que vem sob o título Valorização e Conservação da Vida, tendo como objetivos específicos refletir sobre a importância da vida à luz do Espiritismo e analisar os recursos de valorização e de sustentação da vida pela doutrina espírita. Não esqueçam, meus queridos, de curtir esse conteúdo, de partilhar com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos espíritas e espiritualistas, e vamos juntos nessa graça divina para que mais e mais pessoas possam então receber esse material. Meus amados, vamos então à leitura e posteriormente, como eu sempre faço, eu teço breves comentários. Valorização da vida. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, livro fundamental da codificação espírita, pergunta aos espíritos superiores sobre o primeiro de todos os direitos naturais do ser humano, obtendo a resposta seguinte: o de viver. Por isso é que ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal. Essa indagação leva a outra, contida na mesma obra. Kardec pede esclarecimentos aos espíritos instrutores sobre a questão do assassínio, perguntando se este é considerado crime aos olhos de Deus. A resposta vem incisiva: grande crime, pois aquele que tira a vida ao seu semelhante corta o fio de uma existência de expiação ou de missão. Aí é que está o mal. Essa resposta dos espíritos apresenta um foco singular, somente compreensível à luz dos ensinos espíritas. Com efeito, o mal em se tirar a vida do semelhante está na perda de sua oportunidade existencial, uma vez que a vida propriamente considerada não se lhe poderia retirar por ser imperecível. Dessa forma, sua existência física deve ser preservada para que se cumpra seu plano de reencarnação. Se em virtude de nosso livre-arbítrio lhe impusermos tal perda, ou mesmo se comprometermos essa existência de algum modo, estaremos infringindo a lei de Deus, submetendo-nos ao princípio da lei de causa e efeito, com as consequências inevitáveis do nosso ato. A mesma lógica transparece quando se trata da própria existência. Tudo aquilo que fizermos, apressando o fim de nossa reencarnação, será considerado igualmente uma transgressão à lei divina. Assim é que o homem não possui o direito de dispor de sua vida. Somente a Deus cabe esse direito. O suicídio é uma transgressão da lei natural. O suicídio, porém, não ocorre exclusivamente por ato voluntário. Pode ser fruto de descuidos continuados em relação à nossa integridade física. É o que os espíritos superiores chamam de suicídio moral. Kardec indaga: comete suicídio o homem que perece vítima de paixões que ele sabia lhe haviam de apressar o fim, porém a que já não podia resistir por havê-las o hábito mudado em verdadeiras necessidades físicas? É um suicídio moral. Não percebeis que nesse caso o homem é duplamente culpado? Há nele então falta de coragem e bestialidade acrescidas do esquecimento de Deus. A propósito do suicídio moral, extraímos do livro Nosso Lar algumas explicações do ministro Clarencio, dadas a André Luiz, a respeito do comportamento suicida deste último. Diz o seguinte:
Vejamos a zona intestinal, disse. A oclusão derivava de elementos cancerosos, e estes, por sua vez, de algumas leviandades do meu estimado irmão no campo da sífilis. A moléstia talvez não assumisse características tão graves, se o seu procedimento mental no planeta estivesse enquadrado nos princípios da fraternidade e da temperança. Entretanto, o seu modo especial de conviver, muita vez exasperado e sombrio, captava destruidoras vibrações naqueles que o ouviam. Nunca imaginou que a cólera fosse manancial de forças negativas para nós mesmos? A ausência do autodomínio, a inadvertência no trato com os semelhantes, aos quais muitas vezes ofendeu sem refletir, conduziam-no frequentemente à esfera dos seres doentes e inferiores. Tal situação agravou de muito o seu estado físico. Já observou, meu amigo, que seu fígado foi maltratado pela sua própria ação, que seus rins foram esquecidos com terrível menosprezo às dádivas sagradas? Os órgãos do corpo somático possuem incalculáveis reservas, segundo os desígnios do Senhor. O meu amigo, no entanto, iludiu excelentes oportunidades, desperdiçando patrimônios preciosos da experiência física. Todo o aparelho gástrico foi destruído à custa de excessos de alimentação e bebidas alcoólicas, aparentemente sem importância. Devorou-lhe a sífilis energias essenciais. Como vê, o suicídio é incontestável. Os cuidados com a existência física emergem de igual modo da orientação dos instrutores espirituais acerca da pena de morte. Dizem esses que tal penalidade desaparecerá da legislação de todos os povos e que sua supressão assinalará um avanço para a humanidade. E acrescentam: há outros meios de ele, o ser humano, se preservar do perigo, que não matando. Ademais, é preciso abrir e não fechar ao criminoso a porta do arrependimento. O mesmo sentido de preservação da existência para que o ser humano consiga realizar sua programação de ascensão espiritual se evidencia pela forma como a espiritualidade superior toca a questão do aborto. Kardec pergunta: constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Uma mãe ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento. Por isso, que impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. Dentre os casos de atentados contra a lei da conservação, um deles, entretanto, pode apresentar-se com feição amorável. Referimo-nos à tentativa de abreviar a existência física de alguém quando essa existência atinge um estágio desesperador, sem que haja qualquer esperança de recuperação. Um homem está agonizante, presa de cruéis sofrimentos. Sabe que seu estado é desesperador. Será lícito pouparem-se-lhe alguns instantes de angústia, apressando-se-lhe o fim? Quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir o homem até a borda do fosso para daí o retirar, a fim de fazê-lo voltar a si e alimentar ideias diversas das que tinha? Ainda que haja chegado ao último extremo um moribundo, ninguém pode afirmar com segurança que lhe haja soado a hora derradeira. A ciência não se terá enganado nunca em suas previsões? Sei bem haver casos que se pode, com razão, considerar desesperadores, mas
Se não há nenhuma esperança fundada de um regresso definitivo à vida e à saúde, existe a possibilidade atestada por inúmeros exemplos de o doente, no momento mesmo de exalar o último suspiro, reanimar-se e recobrar por alguns instantes as faculdades. Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser-lhe de grande importância. Desconheceis as reflexões que seu espírito poderá fazer nas convulsões da agonia, e quantos tormentos lhe pode poupar um relâmpago de arrependimento. O materialista que apenas vê o corpo e em nenhuma conta tem a alma, é inapto a compreender essas coisas. O espírita, porém, que já sabe o que se passa no além-túmulo, conhece o valor de um último pensamento. Minorai os derradeiros sofrimentos quanto puderdes, mas guardai-vos de abreviar a vida, ainda que de 1 minuto, porque esse minuto pode evitar muitas lágrimas no futuro. São Luís, Paris, 1860. Os estudos dessas questões, à luz dos ensinamentos espíritas, ajudam-nos a compreender a real dimensão da vida na Terra, levando-nos a valorizá-la por necessidade evolutiva. Com efeito, a existência física é uma bênção divina, oportunidade única de expiação e resgate, de provas e missões. Tudo isso convergindo para o destino que nos foi traçado pelo Criador, a perfeição espiritual. Os recursos do Espiritismo. O Espiritismo, a par dos esclarecimentos que levam à valorização da vida, acima vistos, oferece-nos recursos valiosos para sua sustentação em face das provações. Esses recursos revelam-se sob a forma de ensinamentos que nos auxiliam a adquirir uma fé fundamentada no raciocínio e na lógica, despertando-nos para a compreensão da justiça divina, sensibilizando-nos para que sejamos gratos a Deus pelo benefício da vida e pela faculdade de amar. Ele, o Espiritismo, nos habilita ao enfrentamento de todas as dores ou desafios, ainda que se nos apresentem superlativos ou arrasadores ante a vontade enfraquecida. Passamos assim a adquirir a precisa coragem de não desistir diante do obstáculo, mas a prosseguir um pouco mais, confiantes na providência divina, a qual jamais deixa de socorrer o peregrino de boa vontade. A título de ilustração, vejam-se 2 passagens de O Evangelho segundo o Espiritismo, de grande alento para todo aquele que se sente enfraquecido diante dos grandes dissabores da existência. São pontos específicos de contribuição da doutrina espírita para a sustentação da vida, pelo fortalecimento da vontade e pela manutenção da fé. Mensagens de sustentação da vida. O suicídio e a loucura. A calma e a resignação auridas de maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem a coragem de suportar. Ora, se encarando as coisas deste mundo da maneira por que o Espiritismo faz que ele as considere, o homem recebe com indiferença, mesmo com alegria, os reveses e as decepções que o houveram desesperado noutras circunstâncias. Evidente se torna que essa força que o coloca acima dos acontecimentos lhe preserva de abalo a razão, os quais, se não fora isso, a conturbariam. O mesmo ocorre com o suicídio. Postos de lado os que se dão em estado de embriaguez e de loucura, aos quais se pode chamar de inconscientes, é incontestável
que tem ele sempre por causa um descontentamento, quaisquer que sejam os motivos particulares que se lhe apontem. Ora, aquele que está certo de que só é desventurado por um dia e que melhores serão os dias que hão de vir, enche-se facilmente de paciência. Só se desespera quando nenhum termo divisa para os seus sofrimentos. E que é a vida humana com relação à eternidade, se não bem menos de um dia? Mas para o que não crê na eternidade e julga que com a vida tudo se acaba, se os infortúnios e as aflições o acabrunham, unicamente na morte vê uma solução para as suas amarguras. Nada esperando, acha natural, muito lógico mesmo, abreviar pelo suicídio as suas misérias. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio. Ocasionam a covardia moral. Quando homens de ciência, apoiados na autoridade do seu saber, se esforçam por provar aos que os ouvem ou leem que estes nada têm a esperar depois da morte, não estão de fato levando-os a deduzir que, se são desgraçados, coisa melhor não lhes resta senão se matarem? Que lhes poderiam dizer para desviá-los dessa consequência? Que compensação lhes podem oferecer? Que esperança lhes podem dar? Nenhuma, a não ser o nada. Daí se deve concluir que, se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva, mais vale buscá-lo imediatamente e não mais tarde para sofrer por menos tempo. A propagação das ideias materialistas é, pois, o veneno que inocula a ideia do suicídio na maioria dos que se suicidam, e os que se constituem apóstolos de semelhantes doutrinas assumem tremenda responsabilidade. Com o Espiritismo tornada impossível a dúvida, muda o aspecto da vida. O crente sabe que a existência se propaga indefinidamente para lá do túmulo, mas em condições muito diversas, donde a paciência e a resignação, que o afastam muito naturalmente do pensar no suicídio, donde em suma a coragem moral. O Espiritismo ainda produz, sob esse aspecto, outro resultado igualmente positivo e talvez mais decisivo. Apresenta-nos os próprios suicidas a informar-nos da situação desgraçada em que se encontram e a provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem encurtar a sua vida. Entre os suicidas, alguns há cujos sofrimentos, nem por serem temporários e não eternos, não são menos terríveis e de natureza a fazer refletir os que, porventura, pensam em daqui sair antes que Deus o haja ordenado. O espírita tem, assim, vários motivos a contrapor à ideia do suicídio. A certeza de uma vida futura em que, sábio ele, será tanto mais ditoso quanto mais inditoso e resignado haja sido na terra. A certeza de que, abreviando seus dias, chega precisamente a resultado oposto ao que esperava, que se liberta de um mal para incorrer num mal pior, mais longo e mais terrível, que se engana imaginando que, com o matar, se vai mais depressa para o céu, que o suicídio é um obstáculo a que no outro mundo ele se reúna aos que foram objeto de suas afeições, e aos quais esperava encontrar, donde a consequência de que o suicídio, só lhe trazendo decepções, é contrário aos próprios interesses. Por isso mesmo, considerável já é o número dos que têm sido, pelo Espiritismo, obstados de suicidar-se, podendo daí concluir-se que quando todos os homens forem espíritas, isto é, aceitarem as ideias espíritas,
deixará de haver suicídios conscientes. A melancolia. Sabeis por que, às vezes, uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? É que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungido ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo, e como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes. Crede-me, resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. São inatas no espírito de todos os homens as aspirações por uma vida melhor. Mas não a busqueis neste mundo. E, agora, quando Deus vos envia os espíritos que lhe pertencem para vos instruírem acerca da felicidade que ele vos reserva, aguardai pacientemente o anjo da libertação, para vos ajudar a romper os liames que vos mantêm cativo o espírito. Lembrai-vos de que durante o vosso degredo na terra, tendes de desempenhar uma missão de que não suspeitais, quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. Se no curso desse degredo provação, exonerando-vos dos vossos encargos, sobre vós desabarem os cuidados, as inquietações e tribulações, sede fortes e corajosos para os suportar. Afrontai-os resolutos. Duram pouco e vos conduzirão à companhia dos amigos por quem chorais, e que, jubilosos por ver-vos de novo entre eles, vos estenderão os braços, a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições da terra. François de Geneve, Bordeaux. Instruções dos Espíritos. Advento do Espírito de Verdade. Sou o grande médico das almas, e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Não busqueis alhures a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Extirpados sejam de vossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade. São monstros que sugam o vosso mais puro sangue e que vos abrem chagas quase sempre mortais. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a sua lei divina. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo de vossos corações. Ele então vos enviará o seu Filho bem-amado, para vos instruir e dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venho até vós, porque me chamastes. O Espírito de Verdade, Bordeaux, 1861. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe a pedem. Seu poder cobre a terra e por toda a parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola. A abnegação e o devotamento são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, em vez de clamarem contra suas dores, contra os sofrimentos morais que neste mundo vos cabem em partilha. Tomai, pois, por divisa estas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido
vos dará repouso ao espírito e resignação. O coração bate então melhor, a alma se asserena e o corpo se forra aos desfalecimentos. Por isso que o corpo tanto menos forte se sente, quanto mais profundamente golpeado é o espírito. O Espírito de Verdade, Havre, 1863. Como se vê, os ensinos do Espiritismo possuem fortes argumentos em prol da valorização e sustentação da vida, em quaisquer circunstâncias, ainda que ideias inspiradas pelas doutrinas materialistas e por nossa própria fraqueza se apresentem insidiosas, conduzindo-nos ao desrespeito pela existência física. E isso porque somente a doutrina espírita tem o preciso embasamento filosófico e científico para explicar a razão da vida e inspirar-nos a necessária coragem à frente do infortúnio. Aula preciosa esta, falando sobre a valorização e conservação da vida, não é mesmo, meus queridos? Quanto é importante a gente estar sempre buscando a espiritualidade superior e buscando compreender que somos espíritos eternos, para que valorizemos dia após dia e conservemos mais e mais a nossa vida. A vida é um presente precioso, divino, meus amados. Longe de nós as ideias de suicídio. Valorizemos a experiência que temos na Terra, mesmo que passemos por grandes dificuldades, porque nós estamos sendo provados na nossa paciência e evoluindo o nosso espírito dentro desta oportunidade que estamos vivenciando, por mais difícil que se nos pareça. Apeguemo-nos ao bem, à paz, à prática da caridade, à prece sincera para nos fortalecermos e prossigamos valorizando essa bênção que é a nossa vida. Sem muitos comentários, eu deixo para nossa reflexão esta aula maravilhosa que vimos hoje. Que possamos, dia após dia, crescer em compreensão sobre a espiritualidade e o valor que é a cada minuto da nossa vida, mesmo nas horas difíceis, porque nunca estamos sós. Estamos sempre acompanhados de espíritos queridos e amigos, enviados por Jesus Cristo e por Deus Pai Todo-Poderoso, que nunca nos deixam sós. Antes de nós encerrarmos a nossa aula, te convido ainda para que todas as segundas-feiras, às 19 horas, venhas estar aqui comigo no canal Universo da Mulher com Anita Castro, para que nós possamos fazer a partilha do ESG, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, todas as quartas-feiras às 21 horas, para que juntos possamos elevar as vibrações do nosso lar através do Evangelho no Lar. Todas as quintas-feiras às 18h30, para que juntos possamos estudar a obra de André Luiz, e todas as sextas-feiras às 18 horas, a partir do momento do passe, para recebermos o passe e os eflúvios sagrados e benditos vindos da espiritualidade superior. Desejo de todo o meu coração e sinceridade que Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus Cristo, nosso amigo e nosso mestre, sempre fiel companheiro, que a amada Mãezinha, Maria Santíssima, e que todos os nossos benfeitores espirituais continuem nos estimulando à prática do bem e aos caminhos da paz e do amor, e que nós sejamos sempre gratos e solícitos, dedicados, fazendo nossa parte com boa vontade, porque este grande amor nunca nos abandona e nunca nos deixa sós. Um grande beijo no coração de todos e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, minhas queridas e meus queridos. Muita paz e harmonia sobre todos nós.